vamos para nossa linha de hoje. Nossa linha de hoje vai estar legal, certo? Vamos falar sobre ligações químicas, certo? Então vamos lá. Então, galerinha, aqui é o professor Jonas Souza e nossa linha de ciências, ok? Tá bacana hoje. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre ligações químicas, antes a gente tem que falar sobre substâncias químicas. E quando nós falamos em substâncias químicas, nós vamos ter de duas formas, simples ou composta. Quando eu tenho uma substância simples, eu quero dizer que nós vamos ter uma substância formada por apenas um tipo de elemento químico. No caso aí, nós temos exemplo, o hélio, o gás oxigênio e o gás ozônio, certo? E a substância composta, professor? A substância composta ela vai ser formada por mais de um tipo de elemento químico. No caso aí vamos ter o sódio e o cloro, formando o sal, certo? Então essa substância é o sal. Vamos ter o óxido de cálcio, certo? Formado pelo o cálcio mais o oxigênio. E vamos ter o dióxido de carbono, formado por dois átomos de oxigênio e um de carbono, certo? Então isso aí são exemplos de substâncias compostas, tudo bem? Então seguindo adiante, vamos ver a propriedade que esses elementos têm, certo? Então ele vai ter umas propriedades. Quais são elas? Primeiro, 3. Então primeiro vamos lá. Temperatura de fusão, ou seja, fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então isso também influencia bastante. Outra, condutividade elétrica no estado sólido e condutividade elétrica em estado líquido. E falando em condutividade elétrica, quando a gente fala em eletricidade, nós vamos entender o seguinte: existem alguns elementos químicos que conduzem eletricidade e outros que não conduzem eletricidade, certo? E aí nós vamos entender que esses elementos são muito importantes na natureza, certo? Então, seguindo aqui adiante, tipo de substância, nós vamos ter as substâncias iônicas, que é aquelas que conduzem corrente elétrica no estado líquido. As substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica, certo? E o seu ponto de fusão é mais baixo que as substâncias metálicas e as iônicas. E vamos ter as substâncias metálicas, certo? E essa substância metálica ela conduz corrente elétrica tanto no estado líquido quanto no estado sólido. E seu ponto de fusão é relativamente alto, certo? Então, seguindo adiante, regra dos octetos. Pessoal, na natureza, os elementos químicos eles tendem a criar estabilidade. Como é que eles fazem isso? Para criar estabilidade é necessário que ele tenha 8 elétrons na sua última camada, certo? Isso nós chamamos de regra dos octetos. Então, seguindo aí adiante, eu tenho aí os exemplos, certo? Aqui na natureza, no nosso planeta, os mais conhecidos são os gases nobres, certo? Então, os gases nobres são os gases estáveis. São aqueles que contêm 8 elétrons na sua última camada, beleza? Então, vamos lá, seguindo adiante. E só para a gente relembrar, o átomo, a gente viu que ele vai ser formado por camadas. E essas camadas, vamos dar o exemplo aí da primeira, a camada K, camada L, camada M. No caso aí, o átomo de enxofre vai ter 3 camadas, certo? Mas nós temos mais camadas do que essas? Temos muito mais camadas do que essa. Temos essas camadas, certo? Temos uma camada N, O, P e Q. Beleza? Galera, uma coisa importante. Quando nós falamos de cada camada, e cada camada ela vai ter um subnível, certo? Como se a camada tivesse e aí tivesse um degrauzinho a mais. E esse degrauzinho ele foi também classificado. Aí vamos ter o subnível S. Ele vai comportar até 2 elétrons. Já a subcamada P ela vai comportar até 6 elétrons, certo? Não pode ultrapassar isso. Já a camada D vai ter até 10 elétrons. E a camada F, 14 elétrons. Beleza? Então, seguindo adiante, só isso foi para a gente relembrar. Tipo de ligações. Aí nós vamos lá para aquelas partes interessantes. Como dar um exemplo aí, a ligação iônica. Vamos ter a ligação covalente e a ligação metálica, certo? São esses 3 tipos de ligações que nós vamos ter, ligações químicas, beleza? Então, seguindo adiante, vamos dar um exemplo aí, tipo de ligação iônica. Galera, eu tenho aí o exemplo, o sal de cozinha. E esse sal de cozinha ele vai ser formado por 2 elementos, lembra? Quais são eles? O sódio e o cloro.
ok? Então se a gente for observar aí no sal, ele vai ter a seguinte configuração, certo? Ele vai ter 11 elétrons, beleza? 11 prótons, ok? Aí tem um errinho aí, pessoal, mas não tem problema, certo? Ele vai ter 11 elétrons e 11 prótons, beleza? Ok? E no caso aí, ó, por que eu coloquei aí 10? Porque para a gente entender o seguinte, vai acontecer aí uma modificação. Porque o que nós vamos observar? Por que tem 10 aí na tabela? Porque se você observar, tá sobrando um elétron aí, chamado carga elétrica total, mais um, ok? Então, seguindo adiante, vamos ver aí o cloro. O cloro, se você observar, ele vai ter 17 prótons e 17 elétrons, certo? Só que o que acontece? Ele vai ter um a mais aí, então no caso seria 18, certo? Essa seria a configuração correta. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer aí, nesse tipo de ligação iônica, no caso, um vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons, certo? Por que eles fazem isso? Porque eles precisam ficar estáveis. Então, para eles ficarem estáveis, eles precisam trocar esses elétrons, certo? Ok? Então, um perde elétron e o outro ganha. Lembrando que as ligações iônicas geralmente acontecem entre a metais e os metais, certo? Então, sempre existe essa relação, onde um vai perder elétrons. Geralmente quem perde os elétrons são, no caso, os metais, e os que vão ganhar o elétron, que no caso são os não metais, beleza? Então vamos seguir de frente para a gente entender como funciona essa. Quando eu tenho uma carga positiva, no caso aí o sódio, nós vamos ter um cátion e uma carga positiva, como eu falei, e o ânion uma carga negativa. Beleza? Seguindo adiante, a ligação iônica e a regra dos octetos. Lembra que para poder ficar estável ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada. Beleza? Então vamos ver lá. Vou dar um exemplo aqui do sódio. O sódio ele vai ter 11 elétrons. E aí o que a gente vai fazer? Aquela velha distribuição eletrônica que a gente já fez antes das aulas aí. Certo? E agora vamos fazer de novo. Vamos ver lá. Então, K, ele vai ter quantos ele pode ter no K? Até 2 elétrons, certo? E aí, vamos para lá, para a camada L. Na camada L, ele vai ter 8 elétrons. Galera, e a gente faz uma sominha aí, ó. 8 mais 2 dá quanto? 10, muito bem. 8 mais 2 dá igual a 10. Então, vai sobrar alguma coisa, não vai? Então, vai para a camada M. Na camada M, ele vai ter apenas 1, que totalizando, então, o 11 que vocês estão vendo aí, beleza? Então isso nós vamos chamar de distribuição eletrônica, ok? E o interessante aí, pessoal, se vocês observarem direitinho aí, você pode ver que na última camada ele não vai ter 8 elétrons. Então ele ele vai estar estável? Não vai estar estável, certo? Vamos agora para o caso do cloro. No cloro ele vai ter 17. Então na camada K a gente já sabe que ele comporta até 2 elétrons. Pode passar disso? Não. O máximo é 2. Na camada L cabe quanto? 8. E aí nós já temos quantos? 10. 10 elétrons aí distribuído. Falta quem agora? A camada M. Na camada M ele comporta até 18. Nesse caso aí nós vamos ter aí 7. Ok? E aí se a gente for fazer a sominha vai dar 17, não vai? 8 mais 2 mais 7, 17. Beleza? Então o que nós podemos observar aí? Que também o cloro, na sua última camada, não vai ter 8 elétrons. Ok? E aí o que acontece então? Vai acontecer o seguinte. Aqui, para poder eles estabilizar, ele vai ter que fazer o seguinte. Ele aqui está precisando de 1, no caso o cloro, e o sódio está sobrando 1. E aí o que ele faz? O sódio ele perde o elétron e o cloro ganha esse elétron. Certo? Formando então, ó, 8, certo? Então aí vai formar o octeto, certo? E aí eles vão ficar estáveis quando ele está nessa configuração aí, beleza? Então, seguindo adiante, para a gente não perder muito tempo, galera, vamos lá para o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o cálcio e o flúor. O cálcio
ele vai ter 20 elétrons e o flúor ele vai ter 9 elétrons. O alumínio ele vai ter 13 elétrons, enquanto o oxigênio vai ter 8 elétrons. Beleza? E o que eu faço agora? Faço a distribuição eletrônica, lembra lá? Então, eu sei que na camada K vai ter quantos elétrons? No máximo pode comportar 2, muito bem. E na camada L, cabe 8. E se a gente for fazer a continha, ó, 8 mais 2 está igual a 10. Falta quanto para ter a 20? E aí vem para a próxima camada, que é M10. Galera, o que eu estou observando aqui? Que neste caso, na última camada aqui, na camada M, do cálcio, ele vai ter 10 elétrons. Agora me respondam, tá passando ou tá faltando? Nesse caso está sobrando. Sobrando o quê? Mais 2. Isso mesmo. Então tá sobrando aí neste caso mais 2. Certo? Vamos pro próximo agora. O flúor. Eu faço a mesma coisa. Na camada K eu posso comportar até quantos? Isso mesmo, 2. Na camada L. Se eu botar 8, o que acontece? Aí vai dar 10. Então aqui vai ser o quê? 7. Então eu vou ter 7 elétrons nessa camada. Se você fizer a conta aqui, ó, vai dar igual a 9. Agora o que eu posso observar? Na última camada ele tem 8 elétrons? Não, tá faltando os quantos? Tá faltando um elétron. Certo? E agora vem a montagem dessa fórmula. Como é que eu monto? Primeiro vem o metal. Não esqueça que primeiro vem o metal. Esse metal tem quantos sobrando? 2. O cálcio tem 2. E aí o flúor? O flúor tem quantos? O flúor só tem um aqui, ó. Certo? Então, se a gente for observar aqui, o que vai acontecer? Para mim montar essa molécula, eu vou traçar aqui, ó. Então o 2 vem para cá e 1 vem para cá. Então ficaria o que? Cálcio F2, certo? F2, beleza? Já no caso do alumínio, eu vou ter o seguinte: na camada K, eu vou ter quantos elétrons? 2. Beleza? Na camada eu vou ter quanto? 8. E 8 mais 2, 10. Falta quanto para 13? Isso mesmo. Aí eu vou jogar aqui na camada M. E aí eu tenho quantos elétrons aí faltando? 3. Galera, quanto eu tenho aqui na última camada? Na última camada eu tenho 3, não é isso? Então, galera, o que eu poderia fazer aqui, ó? Neste caso, a camada mais próxima aqui, que tem 8, seria a camada L. No entanto, sobrou aqui os 3, então aqui vai sobrar quanto? Mais 3. Beleza? No caso do alumínio. O oxigênio, vamos lá para o oxigênio para a gente entender melhor. O oxigênio vai ter quantos elétrons na sua primeira camada? 2, justamente. E na camada L vai ter quantos? 6. Não é isso? 6 mais 2, 8. Então, quanto vai ter aqui? Quanto falta, então, para então o oxigênio ficar estabilizado? Falta 2. Galera, aí eu faço lá a montagem da fórmula. Alumínio eu vou ter mais 3. Por que começa pelo alumínio? Porque começa pelos metais, não esqueçam disso. E oxigênio vai ter o que? Menos 2. O que eu faço? Esse daqui passa para cá e esse passa para onde? Passa para cá. Então vai ficar o que? Alumínio 2 e O3. Certo? Então essa seria a fórmula exata aqui no caso desses dois elementos, certo? Formando então uma ligação iônica, beleza? Galera, então vamos dar dando continuidade sobre ligações covalentes. Pessoal, a gente viu que na ligação iônica um ganha e outro perde. No caso da ligação covalente, eles não ganham e nem perdem, eles compartilham, certo? Eles compartilham os elétrons, ok? Vamos aqui para a gente dar uma olhada. Ó, vamos dar um exemplo aqui da distribuição eletrônica do hidrogênio. O hidrogênio vai ter apenas um elétron, beleza? Aí vamos ver aqui, ó, como seria aqui no caso
se eu fosse explicar aqui, ó. Hidrogênio, ele só tem um, né? Então seria K1. Só teria na sua camada K apenas um. Só que se ele encontrar um outro hidrogênio, certo? Ele vai ter quanto na sua camada? Também um. E aí o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esse elétron aqui. Ele compartilha um com o outro. Então vai ficar o que? H2. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ligação com outro H. Beleza? Nitrogênio. O nitrogênio, se a gente observar aqui, ó, ele vai dar 7, não é isso? Ok? 5 mais 2, 7. Só que o que acontece? Para ele ficar estável, ele teria que ter quantos aqui? 8. Lembram disso? Então falta quantos aqui para ele inteirar aqui? Falta 3. Não é isso? Para ele então ficar estável. E aí o que ele faz? Ele faz isso, ó. Ele vai ter 3 elétrons aqui, certo? Compartilhado. Beleza? O oxigênio. Aqui nós vamos observar que ele vai ter apenas 6 elétrons na sua última camada. Então para 8 falta quantos? Isso mesmo, falta 2, não é isso? Então falta quantos? Menos 2. Então vai ter oxigênio igual ligação dupla no 2. Ok? Já o cloro, o que vai acontecer? Ele está faltando apenas 1, né? Falta apenas 1 aqui, ó, para poder ficar 8 na sua última camada. É isso? Então o cloro, quando ele for se ligar com outro cloro, vai ser assim, ó, apenas uma ligação. Ok? Então vamos lá, seguindo adiante. Aí aqui, ó, como é que seria as ligações? A gente já viu, o hidrogênio vai se ligar apenas com uma ligação, beleza? Desta forma. Okay, o oxigênio, 2 ligações. Desculpa aí, pessoal, aqui é só uma ligação. Hidrogênio é apenas uma ligação. Aqui 2 ligações. Nitrogênio, 3 ligações. Cloro, 1 ligação. E a água? A gente já sabe que o oxigênio vai se ligar com 2, não é isso? E aí vai se ligar um aqui e outro aqui, formando então a molécula de água. Beleza? Então, ligação metálica. Então a ligação metálica é uma ligação que acontece entre metais, formando as ligas metálicas, como por exemplo o bronze, que vai ser a mistura do estânio com o cobre, certo? E no estado sólido, os metais se agrupam e formam geometricamente ordenados, constituídos por grande número de células unitárias, formando os cátions desses metais. Beleza? Então, vamos aí para a gente ver umas características dos metais. Primeiro, sólido deve uma grande força de atração elétrica entre cátions e elétrons, certo? São bons condutores de corrente elétrica, chamado de mar de elétrons livres, que garante a condutividade elétrica, certo? São bons condutores de calor também, né? São maleáveis e são dúcteis. O que são dúcteis? Capacidade de fazer fios, certo? Então ele tem essa propriedade. E uma outra característica, apresenta brilho metálico característico, beleza? E conhecer as propriedades características dos material permite identificar e distingui-lo que possa ser semelhante a ele, beleza? Galerinha, e vamos lá para o nosso exercício, certo? Nosso exercíciozinho tá simples aí, ó. Vou fazer a leitura. Materiais como metais apresentam as seguintes propriedades específicas: maleáveis, bom condutor de calor, dúctil, pode ser comprimido, elástico, brilho característico. Com base na propriedade, identifique entre os elementos a seguir quais são metais e marque a alternativa que contém somente esse grupo. E aí vamos para 2. A 2 está aí, representa uma ligação iônica. 3. Considerar a substância: sulfeto de hidrogênio, gás metano, argônio gasoso, cloreto de potássio. Ele quer saber aí quais dessas substâncias apresentam ligações covalentes, certo? E a quarta questão, nós vamos ter aí, ó, sobre dióxido de carbono, gás essencial no globo terrestre, e sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando este é inalado em concentrações superiores a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Este gás apresenta em sua molécula um grande número de ligações covalentes igual a... Aí você vai responder aí, beleza? Galera, nossa aula vai ficando por aqui. Obrigado
e tamo junto aí. Valeu!